Shalom, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem, antes de nós começarmos a nossa conversa de hoje, você já é inscrito no canal? Se não se inscreveu, é muito simples. Tá escrito inscrever, é só clicar aí. E você, então, se torna um inscrito do canal. Vocês que são inscritos, que me acompanham, eu tenho orado muito por vocês, para que esse ministério é nosso, para nós estarmos levando a palavra do Senhor. Então, se você encontrou dificuldade, peça alguém para ajudar. Que sempre tem alguém para ajudar na sua família, com seus amigos, para que você possa se inscrever no canal, tá bom? Bem, hoje eu quero falar de um profeta de Israel, do Reino do Norte, do Reino de Israel. O profeta é Eliseu. Eu vou fazer um estudo sobre o profeta Eliseu. Quanto tempo vai durar esse estudo? Eu não sei. Quantos vídeos eu vou ter que fazer também não sei, porque o tempo é muito escasso. Por conta que um vídeo muito longo fica muito cansativo. Mas hoje eu vou explanar um pouco sobre o início, como Eliseu se tornou esse profeta tão importante. Eliseu, ele foi sucessor de um grande profeta, o profeta Elias. O profeta Elias é aquele profeta que subiu no Monte Carmelo e pediu que todos reunissem todos os profetas de Baal. Então veio profetas de Baal, profeta de Azerá. E aí o que acontece? Eles ficaram lá, o Deus que respondesse com fogo era o Deus verdadeiro. Muito bem, daí começaram os profetas de Baal lá a até se mutilarem, clamarem. Elias estava sozinho, mas ele ficou ali e deixou. Não, tentem mais um pouco, vai ver que ele está viajando, vai ver que ele está dormindo, né? Olha só, Elias. E aí, quando chegou a vez de Elias repara o altar que estava quebrado, enche o altar de água até escorrer. E ali estava já o sacrifício pronto. O animal ali, abatido, tudo certo, como mandava a lei. E Elias ora ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro. E ali cai o fogo de Deus, que lambe toda a água, seca a água e pronto. Já queimou o holocausto. Então todos viram e todo o povo disse, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. E ali os profetas de Baal, profetas de Azerá, foram todos envergonhados e o nome do Senhor foi exaltado. E então, é esse o profeta Elias, que ele orou e não choveu por 1 ano e 6 meses, e depois ele orou e choveu. Por isso que nos diz a palavra de Deus, que a oração de um justo pode muito seus efeitos, para nós vermos como era Elias, que era homem sujeito a nós, como nós. Ele não era um homem especial, ele era um homem que ele se consagrou a Deus e buscava a face do Senhor, para que o Senhor, através da vida dele, as pessoas pudessem conhecer o Deus verdadeiro. E o que era um profeta? Um profeta era um mensageiro de Deus, ele entregava a palavra de Deus. Então o povo ia consultar esse profeta. Quando via que o profeta era um profeta realmente de Deus, o que ele falava cumpria, então se via que a palavra dele era um profeta de Deus. Consultar sobre todas as coisas, porque não é como hoje. Hoje nós temos o quê? Nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, que tem, todos têm condição de ter uma Bíblia. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós, nós pedimos ao Espírito Santo, ele nos revela, ele nos ensina. Nós temos as igrejas, nós temos os pastores, os ensinadores, que esses são os profetas da atualidade, que ensinam dentro da palavra de Deus. Aquilo que Deus já mostrou, já revelou, que ele sabe que é como a Bíblia quer. E não estou falando de usos e costumes, que cada igreja tem o seu, a sua maneira, mas estou falando das doutrinas bíblicas, que essas são imutáveis. As leis, mandamentos de Deus, as doutrinas de Deus, as doutrinas bíblicas, elas não mudam. E esses, cada um que ensina a palavra de Deus é um profeta.
se ele está ensinando realmente dirigido por Deus, como foi Eliseu, como foi Elias, como foram esses grandes homens de Deus, Moisés, por exemplo. E aí, como aconteceu com Josué, aconteceu com Eliseu. Por quê? Porque quando Elias estava para ele ir para o céu, porque Elias é uma história muito linda, ele passou por tantas coisas na sua vida, mas o Senhor, só tem duas pessoas que aconteceram isso, que está registrado na palavra de Deus, que um foi Enoque, que Enoque andava com Deus, depois ninguém mais viu, porque Deus tinha levado para si. E Elias foi levado ao céu, ele foi transladado, ele foi vivo para o céu. Primeiro uma carruagem de fogo, cavalo de fogo que veio, e daí aquele redemoinho, e Eliseu viu quando Elias foi para o céu. Mas até aí, vamos então voltar um pouco na história. Em 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 16, nos diz assim, o que o Senhor, eu vou ler o versículo 17, tá bem? Não, tem que ser o 16 mesmo, gente. Que fala de Eliseu. Quando Elias, ele ia ser levado para o céu, o Senhor falou para ele preparar, deixar tudo preparado. Então o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Zafate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Parece muito forte, mas é porque esses que o Senhor falou, determinando isso, eram pessoas más, terríveis, que não tinha mais reconciliação. Então, naquele tempo, era assim as leis. Certo? Mas continuando sobre Eliseu. Então, veja que o Senhor mostra para Elias quem vai ser o sucessor dele e que ele vai ser poderoso. Poderoso, vai honrar o ministério de Elias. Porque quando você está fazendo o trabalho do Senhor com amor, com dedicação, como Elias, é difícil você ver um sucessor. Tem que ser alguém que faça melhor que você, ou igual ou melhor. E aí o Senhor falou, não se preocupe, é Eliseu, eu o escolhi e ele vai honrar o que você vai passar para ele. E aí, nós vemos assim, no versículo 19. Partiu, pois, Elias, dali achou Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse, vai e volta, porque que te tenho eu feito. Voltou, pois, detrás dele, tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Muito bem, o horário já está passando, então eu quero explicar sobre Eliseu. As coisas que eu achei lindas já nesse começo de estudo, que me chamaram muita atenção, e por isso eu queria gravar muito esse vídeo para vocês. Apesar de estar assim me recuperando de uma alergia que me abateu bem, mas eu não podia deixar mais nenhum dia não. Hoje a voz está melhor, então vamos embora. Vamos trabalhar para o Senhor. Quero que vocês se fortifiquem na fé, crendo que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e Ele não faz acepção de pessoas. E se você se dispuser como Eliseu, grandes coisas o Senhor vai fazer através de você, por você e com você. Vale muito a pena servir ao Senhor com dedicação. Só a presença dEle na nossa vida, não precisava mais nada. Mas quando o Senhor começa a fazer da sua vida um instrumento, como comumente falamos, quando Deus te usa, quando Ele pode contar com você, sabe? Como ele pôde contar com Eliseu, que ele mesmo falou,
olha, Eliseu vai te suceder, ele já está pronto, ele vai ser grande, ele vai ser forte, corajoso, destemido e ousado. Aí pronto, não é gostoso quando o Senhor fala assim? Já pensou, tem um trabalho para ser feito e o Senhor falar para o Espírito Santo, Papai do céu, o nosso Abba falar assim, pode contar com ela. Ela é ponta firme. A pessoa falar de mim assim, vai, inclui a Leise, conta com ela. Eu já escolhi. Você capacita ela e vai. Né? Não é maravilhoso, gente? Eu acho isso demais. É tudo. Meu sonho seria ser um dos 3 de Davi, que fala a palavra do Senhor, que não tinha igual. Eu quero ser assim com Deus, não ter igual. O Senhor tá pensando em alguma coisa, tem um plano e projeto, me inclui. Não deixa de fora não, tá bom? É assim que eu penso. Eliseu, seu nome significa Deus é a salvação. Ele nasceu em 910 a.C., em Abel Meolá. Era uma cidade que estava localizada perto do Rio Jordão. Ele viveu 90 anos e morreu em 800 a.C., em Samaria. Samaria é a capital do Reino do Norte, Israel. Recapitulando, o Reino do Norte era quando houve a divisão do reino, era tudo Israel, né? Até que o filho de Salomão foi lá reinar, e o Salomão, nos últimos dias de reinado dele, ele cobrava muito imposto, tá muito difícil a carga para o povo já estava se revoltando. Mas aí tinha os sábios de Salomão, os conselheiros de Salomão, que eram os anciãos. E aí o que acontece? Roboão, que é o filho de Salomão, foi lá e perguntou, o que eu faço com essa questão? Porque o povo veio reclamar. Olha, não tem como você diminuir a nossa carga, porque o imposto está muito alto, seu pai pesou muito o imposto. Foi lá, ele falou assim, diminui, assim você vai ver, o povo vai tudo ficar com você, se você fizer este gesto de amizade que está pronto para o diálogo. Muito bem, daí ele foi consultar os jovens que cresceram com ele. E os jovens que cresceram com ele deram o seguinte recado. Fala assim, olha, se vocês achavam que meu pai era pesado, meu pai não foi pesado. Vocês vão conhecer o que é ser um rei pesado, sou eu. O que aconteceu? Houve a divisão do reino. Das 12 tribos, 10 tribos se afastaram e formou então o reino de Israel, que é o reino do norte, cuja capital Samaria, e o reino do sul ficou com o filho de Salomão, e somente 2 tribos, a de Judá, que era a tribo de Davi, e Benjamim, porque o Senhor prometeu que nunca ia deixar de faltar uma lâmpada, quer dizer, um rei, um sucessor da linhagem de Davi, por causa da promessa com Davi, senão teria acabado mesmo. E aí, o que aconteceu? E a capital de Judá era Jerusalém. Então, assim se deu a divisão do reino por conta disso. E o chamado de Eliseu, que nós já lemos, que eu achei muito lindo assim, era como Eliseu demonstrou ser uma pessoa de compromisso, gente. Eu já estou terminando essa primeira parte. Demonstrou que era um homem que tinha compromisso com aquilo que fazia. Então, honestidade, generosidade, comprometimento, honra, fazia parte de Eliseu. Não é à toa que Deus escolheu Eliseu, porque também ele seguia as leis de Deus certinho. Porque quando ele chega lá, que ele pede a Elias, tá bom, mas deixa eu despedir dos meus pais. Então você via que ele estava sucedendo os negócios do pai dele. Porque era assim, o filho mais velho é que tomava conta dos negócios. E não era pouca coisa, porque eram 12 juntas de bois e Eliseu estava lavrando na última junta. Então ele vai lá, despede dos pais, compromisso que ele tem. Ele mata os bois, ele alimenta a cidade toda. Então nós vemos aí a grande possibilidade da cidade estar ali também por causa deste trabalho, né? São 12 juntas de boi. Então era muita terra, né, para arar, mas também fala do compromisso com as pessoas. Ele simplesmente alimentou as pessoas
e demonstrou que agora esse ciclo está fechado, mas não foi de qualquer maneira. Ele cuidou dos seus pais, ele alimentou a cidade, ele fechou o ciclo, e o fato de a continuação, o Senhor ia cuidar. Então ele creu no chamado dele e não foi orgulhoso, ele foi generoso de cuidar, compromissado de fechar um ciclo e pronto, preparado para o novo de Deus. Quantas vezes nós não estamos preparados para o novo de Deus? Nós ficamos procrastinando, nós ficamos com medo, nós pedimos a orientação de Deus, a palavra de Deus, e parece que nada satisfaz, e nós ficamos lá. Se Eliseu não tivesse ouvido Elias, o que aconteceria? Aconteceria que ele perderia de ser quem o Senhor tinha preparado ele para ser. Porque o lavrar a terra já tinha empregados ali, porque senão para que 12 juntas de bois? Então já tinha pessoas para fazer, mas o ministério de profeta, suceder Elias, não era para qualquer um. Era alguém capacitado por Deus. Deus às vezes tem coisas muito grandes para fazer na nossa vida e nós ficamos impedindo o trabalhar de Deus, com nossas retóricas, com nossas certezas, com o nosso comodismo. Nós temos que fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. E muitas vezes o Senhor quer que nós façamos o que é certo, mas o fazer o que é certo nos causa dor. Eliseu deixar pai e mãe e seguir Elias errante ali, num reino que não era muito bom não, sabe? Era perigoso o reino de Israel para um profeta. Tanto é que você vê o Senhor falando para Elias: o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Quantos profetas do Senhor foram mortos? Que o Senhor ainda diz a Eliseu, a Elias: também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Então aí mostra isso, gente, que nós temos que ter compromisso com Deus, compromisso com a palavra de Deus e viver o novo de Deus na nossa vida. Então depois nós vamos continuar nesse estudo de Eliseu, com a palavra de hoje vamos ser pessoas comprometidas com Deus, que sim, que temos compromisso na nossa vida. Eliseu não deixou tudo para trás e saiu, não, ele pediu: deixa eu voltar e beijar meu pai e minha mãe, ou seja, deixa eu cuidar deles, deixar eles certinhos lá e depois eu te sigo. E vocês veem que Eliseu fala para ele: vai, mas pensa no que eu fiz contigo. Ou seja, sabia pela lei, por todos os costumes, que quando Eliseu joga a capa, Elias joga a capa para Eliseu segui-lo, estava falando: você vai ser meu sucessor. Então Eliseu vai e ele não quer tomar posse de nada não. Primeiro ele foi para aprender o ofício de mais perto e depois viver esse novo tempo. Então, humildade, compromisso, generosidade e ser uma pessoa que encerra seu antigo modo de vida e se dedica exclusivamente ao novo, a qual estava sendo convocado. Ou seja, um homem que encerra ciclos, que se comprometia ao novo. O ministério profético de Elias foi feito pelo próprio Deus, que instruiu o profeta Elias acerca disso, no Monte Horebe. O ministério profético de Eliseu durou cerca de 50 anos, atravessando toda a última metade do século 9 a.C. e cobrindo os reinados de Acabe, Acasias, Jeorão, Jeús, Jeoacás e Joás. Eliseu permaneceu como ajudante servo de Elias até que este foi transladado. Então isso fica para o próximo estudo, como se deu esta sucessão, e vamos continuar avançando no estudo sobre Eliseu, esse profeta de Deus, que um homem honrado, leal, de compromisso, humildade e dedicação ao Senhor. Então é isso. Shalom, pessoal. Lihi Traot, até uma próxima oportunidade.